Isso vai se desdobrando. E lá em 385, Teodósio promulga o Edito de Tessalônica, aonde ele ordena que todos os habitantes do império, cidadãos romanos, sejam cristãos. Quando ele promulga isso, todas as pessoas de outras religiões são obrigadas a tornar-se cristãos. E o que os sacerdotes pagãos do Império Romano, que adoravam a Rainha dos Céus, fizeram? Encontraram em Maria a personificação do seu culto. E passaram então a trazer, isso eu posso provar historicamente, porque não há documentação alguma antes de 378. 378 é o primeiro documento histórico que reporta Maria como merecedora de culto. Por que Maria não foi cultuada em 350, não foi cultuada em 320, não foi cultuada em 280, não foi cultuada em 150, não foi cultuada nos dias de Jesus e nem depois? Por quê? Porque a vontade de Deus é que ela fosse respeitada como serva, mas a única adoração, o único louvor, aquele que recebe orações é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Quando os sacerdotes pagãos foram obrigados pelo Edito de Tessalônica, em 335 da nossa era, a tornar-se cristãos, eles trouxeram para dentro da igreja cristã suas práticas religiosas. E ali nasce então a latria, quer dizer, o culto a Maria. E vai se derivar, e vai se multiplicar. Para você ter ideia, a situação será tão intensa que no ano 600, você já tem a instituição de Maria como salvadora, como medianeira. E hoje, no dia de hoje, Maria salva, Maria liberta, Maria derrama o Espírito Santo, segundo a doutrina romanista, e está ao lado de Jesus de igual para igual. Inclusive, ascendeu aos céus. Todavia, essa doutrina de ascensão de Maria, ela é ainda posterior ao ano 600. Ou seja, são construções imaginárias, são fantasias da fé humana que não estão na Escritura. E quem ama a Escritura precisa viver nela. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A tradição religiosa só leva à confusão espiritual. Por isso que Mateus 22:29 diz: errais, não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Pastor Eduardo Gomes, existe a distinção entre idolatria e devoção? Devoto, idolatria, devoção, qual é a diferença? Olha, é a mesma diferença entre sal e salgado. Talvez seja a mesma diferença entre úmido abundantemente e molhado. Talvez seja a mesma diferença em quente e calor. Devoto significa consagrado a alguém. Devoto quer dizer consagrado. Vai comparar com o hebraico Lael. Lael consagrado. Idolatria, culto ao ídolo. Venerar é tornar adorável. Venerar é tornar adorável. Tornar honradíssimo. Tornar acima do comum. Então, na verdade, são sinônimos de uma mesma prática que se usam maliciosamente para tentar separar as coisas. Eu gostaria que o ouvinte tivesse o seguinte discernimento. Você fez a oração a Jesus? Fiz. É bíblico. Está aprovado pela palavra. Você fez a oração a outro nome que não seja Jesus? Então, já constituiu o erro. Se vai chamar esse erro de veneração, se vai chamar de devoção, se vai chamar de amor, se vai chamar de obediência, se vai chamar de idolatria, isso aí é uma construção cultural, metafísica da religiosidade. Não me interessa a nomenclatura proposta ao ato. Me interessa o ato em si. E qual é o ato? O ato de fazer uma oração a alguém que não seja Jesus. O ato de fazer um pedido a alguém que não seja Jesus. Ao fazer isso, estamos praticando idolatria. Chamemos do que quisermos. Pastor Eduardo, existe a possibilidade de as pessoas estarem nessa situação, né, de devoção a outros deuses, imagens, enfim, de forma ignorante? E para essas pessoas, qual o fim dessas pessoas? Mas estão ali, eles praticam boas obras, não fazem mal a ninguém, enfim. O que a Bíblia diz sobre... A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, pessoas que praticam esse tipo de idolatria de forma ignorante, né? Qual o tratamento que a Bíblia dá, que Deus dá para essas pessoas? Olha, irmão Samuel, eu gostaria que a própria Bíblia respondesse.
Gostaria de ler 4 versículos e depois eu fecharia com o tempo da ignorância que o senhor citou. Gostaria que os ouvintes abrissem no Salmo 115, se o senhor pudesse fazer essa leitura. Salmo 115, versículo 4, versículo 5, até o verso 8. Abra sua Bíblia, deixe a palavra de Deus falar com você. Gostaria também... 115, versículo 4 a 8. Mas não ficássemos só nesse texto. Precisamos de outros textos para que a visão seja ampla e transparente. Gostaria que o nosso amado ouvinte abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 44, versículo 9. E também abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 9 e 10. E abrisse a sua Bíblia para encerrar em Isaías, capítulo 42. Nós vamos ler essas 4 referências e eu peço a você muita atenção, anote isso, releia em casa, deixe a palavra de Deus transformar a sua alma. Salmo 115, versículo 4, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, em primeiro lugar, todos os que neles confiam se tornam cegos, surdos, manietados, acorrentados. Todos os que nele confiam, é a Escritura. Se você ama Deus, ame a sua palavra. Jesus disse que aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Se nós o amamos, guardemos a sua palavra. Diz que tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e neles confiam. Olha o verso 9 do capítulo 44 de Isaías, que coisa tremenda. Eu vou ler para os irmãos. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas obras mais desejáveis são de nenhum valor, e as suas testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. Eis que todos os seus, versículo 11, todos os seus seguidores estarão confundidos, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Quando você pega Isaías 42, versículo 6 a 8, você fica ainda mais assustado com o estado espiritual dessas pessoas. Pode ler, por favor, irmão? 42, Isaías 42, 6 a 8. Olha o que diz isso, Isaías 42, 6 a 8. O estado que fica uma vida acorrentada na idolatria, separada de Deus porque está no pecado, cega, muda, acorrentada, vazia no coração. Isaías 42, de 6 a 8. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Isaías capítulo 42, versículos de 6 até o versículo 8. Isso mostra que as pessoas que estão atrás, junto, perto, confiando em imagem de escultura, figuras de homens, pessoas humanas, criação de Deus, elas estão no cárcere, como o irmão leu, versículo, se eu não me engano, 7, estão em trevas, como o irmão leu, estão separadas de Deus, e o Senhor ainda justifica: estou enviando salvação, porque o meu louvor não darei às imagens de escultura. É uma coisa tão séria que Isaías capítulo 3, versículo 16, diz que os que te guiam te enganam, e vós sois devorados por aqueles que vos levam.